Segundo meu pai, é Neso. Agora, segundo a pronúncia popular, né, é Nezu, que é mais fácil, né? Então, bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos falar sobre a relação da LIP e do CCDPE. Na verdade, as duas instituições nasceram juntas, só que uma instituição é virtual e a outra instituição é uma instituição que tem o seu CNPJ e legalmente constituída. Vou contar um pouquinho da história inicial. Creio que muitos não conhecem, talvez alguns de vocês participaram. O idealizador desses dois projetos, da LIP e do CCDPE, que no início não era CCDPE. Inicialmente, começou na USE, na assessoria Promemória. CCDPE só chegou com esse nome em 2004, num projeto que Eduardo e mais umas 60 pessoas, que eram, na maior parte, dirigentes de casas espíritas, de instituições, de federativa da própria USE. Então, nós fundamos o CCDPE. Mas, antes disso, era um centro de documentação histórica, que era da assessoria Promemória da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, em 1997, na gestão do então presidente Antônio César PR de Carvalho, nessa época eu era vice-presidente dele, e nós constituímos uma assessoria Promemória e convidamos o Eduardo para assumi-la. Isso em 1997, está ali. Centro de Documentação Histórica. Juntamente com essa proposta, nasceu a LIP. Só que ficou mais ou menos no papel durante algum tempo. Não começou em 1997 de imediato, mas a proposta, o projeto e o início desse projeto começou em 97. Em 2002, o projeto da Liga, da LIP, já tínhamos, eu creio que mais de 200 pessoas compondo uma rede pelo e-mail, né? Era uma lista de e-mails que tem até hoje. Eu acredito que naquela época tinha umas 200 e poucas pessoas. Acho que o Marcelo deve confirmar mais ou menos isso, né? Isso. Em 2002, a Liga já era atuante, mas estava no início de suas atividades, ainda dentro da USE. Em 2004, nós começou um projeto para a fundação do CCDPE. Por quê? A USE não tinha espaço suficiente e o Eduardo, ele tinha receio que todo o acervo que ele tinha na época, tem diversas entrevistas dele nos diversos jornais periódicos do movimento espírita. E lá vocês poderão pesquisar e encontrar essas entrevistas. E ele dizia que ele tinha 25 mil livros, mais de 100 mil documentos históricos que ele garimpou pelo mundo todo, principalmente no Brasil, mas ele tinha ido à França e outros locais, e que ele tinha também uma hemeroteca muito grande, enfim, um acervo bastante representativo. E ele tinha receio que dentro da federativa nossa, até porque não é nossa vocação, né, primordial, o objetivo principal, o acervo histórico. Então, ele queria um espaço onde ele pudesse trazer todo esse acervo que estava na casa dele. Quem o conheceu, talvez o Jader tenha conhecido, né? O Marcelo conheceu, a casa dele era uma
casa que só tinha esse acervo histórico. Você nem conseguia andar de tanta coisa que ele tinha em todas as partes da casa dele. Né? Quando eu digo todas as partes, era todas as partes mesmo. Né? Não quis citar, mas também. Exatamente. Então, ele me dizia assim, nós tínhamos muita amizade, ele dizia, Júlia, eu tenho receio que se eu desencarnar, e se entra um presidente na USE que não goste de papel velho, ele vai me jogar fora. Eu falei, enquanto tiver a sua equipe, tiver o César, tiver esse pessoal, tudo bem, mas sabe lá o que vai acontecer. Então, ele queria um local. E nós éramos da USE, eu era da direção, vice-presidente de lá, e nós apoiávamos essa ideia de que devia ter um local próprio só para esse trabalho, e não um apêndice dentro da federativa. Mas ele foi, e nós fomos para essa instituição, fundarmos essa instituição, mas com o apoio da diretoria inteira da USE, tanto que estamos juntos até hoje. O CCDPE e o USE é como se fosse uma família única, não é, Orlando? Continuamos. Entrou Orlando, continuamos do mesmo jeito. Então, quando foi em 2004, tivemos diversas reuniões e, oficialmente, em janeiro de 2005, nós constituímos a primeira diretoria, com o Eduardo na presidência. Só que Eduardo desencarnou no dia 15 de dezembro de 2005. Ele foi embora e nos deixou com todo este acervo. Nós ficamos ali perdidos e ninguém sabia como fazer, porque a casa dele estava abarrotada de coisas, e aí nós teríamos ainda que ver com a família como é que eles iriam liberar esse material, ou se não iriam não liberar esse material. Né? E, enfim, conseguimos. Nessa época conseguimos também um amigo nosso, um prédio de 4 andares, piso mais 3 andares, onde nós estamos até hoje. Eu vou mostrar a foto para vocês muito rapidamente. E nesse local está o Centro de Cultura. Mas o que eu quero colocar aqui é que de 1997 até 2004, oficialmente 2005, nós participamos dentro da USE e todo o trabalho do Centro de Documentação Histórica foi realizada pelo Eduardo dentro da USE, com papel timbrado da USE e relacionando-se com o Brasil e o mundo em nome da USE. Porque às vezes essa história não ficou muito bem esclarecida e há muitas pessoas na própria USE ou no próprio CCDPE que, desconhecendo disso, não entende esse vínculo que tem a USE e o CCDPE. A relação que existe entre a Liga e o CCDPE é que, quando fundamos o CCDPE, naturalmente a Liga fazia parte e não ia ficar na USE. Já tinha vida independente. Então, juntamente com o CCDPE, nós incorporamos no projeto. E aí tive a felicidade de conhecer o Jader um dia. E conversando com ele, o encontro nacional estava parado. Fazia alguns anos que isso não acontecia, porque o Eduardo havia desencarnado e o projeto ficou assim, mais ou menos, no ar durante algum tempo. E aí foi quando, incentivado pelo Jader e outros companheiros também que logo aderiram, nós resolvemos tocar esse projeto. Esse é o Eduardo, foi a última apresentação dele no Congresso Mundial em Paris, né? Para quem estava lá. Ele fez um trabalho belíssimo lá, foi a última apresentação, isso foi em 2004. Em 2005, ele desencarnou. Ele é o mentor e idealizador, né, tanto da Liga quanto do CCDPE, ou do
do antigo Centro de Documentação Histórica da USE. Eu resgatei alguns desses dados em jornais, em cartas internas que nós temos no CCDPE, que vieram com as coisas do Eduardo, e também cartas que ele mandava para mim, e os e-mails que ele me enviava. Então, resgatamos algumas coisas da época do Eduardo, para que a gente pudesse pontuar um pouquinho a nossa história, que ela não estava muito bem ajustada. Talvez falte alguma coisa, talvez ainda tenha pessoas daquela época que possam me ajudar. Pode ser. Então, numa entrevista em dezembro de 2001, no site A Jornada, o Eduardo deu essa entrevista. E ele diz, lá nessa entrevista, que está lá no YouTube, né, está no Google, que ele era o assessor pró-memória da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, responsável pelo seu Centro de Documentação Histórica. Nessa época, ele conheceu também o Samuel. Né? Acho que o Samuel está por aí. Não foi? Você estava em Manaus e ele estava em São Paulo. Também o Luciano Ken, de Fortaleza. Então, foram os dois primeiros centros de documentação históricas que surgiram a partir da influência desse trabalho do Eduardo. Não sei como é que esses centros se encontram, mas, inicialmente, eles estavam bem, assim, acompanhando esse trabalho todo. Essa aqui é uma entrevista que o Eduardo deu em 2005, no Jornal Espírita da FESP. Lá, ele conta toda a trajetória, toda a história da fundação da Liga, da fundação do Centro de Documentação Histórica, o projeto dele do Centro de Cultura, que é o centro que nós temos atualmente, né, que estamos lá até hoje. E, enfim, aí fiz assim só um excerto para a gente ter uma ideia do que ele falava, né? Que a Liga seria uma entidade virtual, que ele diz aqui, né, eu só pontuei isso, desprovida de estatutos, cargos, sede e hierarquia, com um fórum na internet que apenas troca informações e onde seus membros se apoiam. Ele nunca pensou em constituir uma instituição, torná-la legalmente com CNPJ e etc., a Liga, mas sempre seria um movimento, né, de troca de informações. Esse daqui eu peguei o jornal Dirigente Espírita, de 1999. Então, ele faz um artigo muito interessante, contando como é que estava encaminhando o projeto Pró-Memória. E ele diz que, no primeiro Congresso Espírita Brasileiro, de 1 a 3 de outubro de 1999, era aquele Congresso Espírita Brasileiro. Eu estava lá, inclusive eu estava ajudando na assessoria de imprensa lá, né? E o Eduardo teve um painel sobre pesquisas históricas no movimento espírita, que discutirá uma metodologia para pesquisas históricas, valorização de vultos espíritas, etc. E nesse dia, ele fez também uma reunião com aqueles que eram interessados em pesquisa e estudo, né? Não sei quem estaria lá nesse dia. Marcelo estava, Samuel estava nesse dia ou não? Não, né? Eu lembro que teve uma reunião. Você... Oi? Jorge Damas, acho que estava. A Emília estava. Eu acho que o Luiz Signatz, eu me lembro dele. Bom, o Luiz Signatz estava na assessoria de imprensa lá. Milton também estava. Então, oi? Também, né? Muito possivelmente. Então, houve uma reunião, mas nós consideramos esse congresso como o primeiro encontro nacional da Liga, mas não era essa a intenção do Eduardo, e nem nominou como o primeiro encontro nacional da Liga. Na verdade,
ele tinha um painel e ele convocou os seus amigos da Liga e ele fez a reunião lá na Liga. Não era assim? Já tinha movimento? Não, tinha movimento, sim. Sim, já tinha. Em 1999, já fazia 2 anos que existia a Liga, fazia 2 anos que existia sem documentação histórica, então, na verdade, existia um movimento já inicial, né? Porém, não era um encontro nacional da Liga oficial, porque era dentro desse congresso, primeiro congresso da Federação Espírita Brasileira, em parceria com a Federação Espírita de Goiás. Então, com isso, a gente considerou, porque logo em seguida, em 2003, nós tivemos um congresso da USE em Campinas. Aí sim, nós abrimos um dia inteiro de espaço, nós locamos uma sala exclusiva para oferecer à Liga e à assessoria Promemória para a realização do Congresso Nacional da Liga. Então, isso já era oficial, mas aqui não era. Eu coloquei aí os pródromos dos ENLIPs, porque, só para ter uma ideia, em 23 de novembro de 2002, em São Paulo, no Instituto Espírita de Educação, nós realizamos um encontro que o Eduardo, ele dizia que era encontro da Liga, mas, na verdade, também não era um encontro oficial da Liga, mas é porque ele lançou, nesse dia, os 100 anos de comunicação espírita de São Paulo. Então, ele é um livro que resgata a história da imprensa espírita de São Paulo, né? Eu estava envolvida nisso porque, na verdade, eu fazia parte e fui fundadora, uma das fundadoras da Associação dos Divulgadores de Espiritismo do Estado de São Paulo, que antigamente tinha o nome de Associação dos Jornalistas Espíritas. E como muita gente não era jornalista, né, resolvemos mudar o nome para AGE, que era de Associação de Jornalistas, mudamos para a Associação dos Divulgadores de Espiritismo, que permanece até hoje. Que, na verdade, é um embrião daquele antigo Abragé, que eu era da representação da Abragé em São Paulo, em 1982 ou 3, por aí, né? Então, e aí o Eduardo, ele dizia que esse aqui era também uma... e foi lançado, nesse dia, ele anunciou o lançamento do Anuário Histórico Espírita, que era o primeiro trabalho coletivo da Liga, que saiu o anuário de 2002, posterior, aí em 2002, né? Não, ele já tinha lançou acho que em maio, junho, ele lançou esse anuário, e o anuário já estava indo muito bem, na verdade era isso. Esse daqui, eu pesquisei no boletim GEAI, que era um boletim importante à época, né? Hoje nós não temos, de 30 de outubro de 2002, tudo que era da Liga e do Centro de Documentação Histórica do Brasil, de São Paulo e de outras partes do Brasil, o GEAI publicava lá. Era o nosso informativo, né, que divulgava todo mundo. Então, aqui eu coloquei o primeiro congresso, na verdade, como uma preparação para os ENLIPs. Mas eu acho que a gente considerou já há algum tempo, não sei se o Jader confirma isso, como o primeiro encontro nacional da Liga, o de Goiânia, né? Ou poderia ser o de São Paulo, do Instituto Espírita de Educação também. Só que o do Instituto Espírita de Educação, que era esse encontro da Liga, mas era uma coisa menor. Não veio tanta gente, não teve inscrição, era uma coisa mais liberal, era mais para discutir mesmo sobre a pesquisa e a divulgação. O segundo ENLIP, portanto, aí já aconteceu oficialmente, 19 de abril de 2003, no segundo congresso, como no congresso 12º Congresso
da União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. Né? Nesse dia eu me lembro muito bem, o Marcelo trabalhou bastante, né, Marcelo? E foi um encontro, eu creio que representativo mesmo para quem estava fazendo parte. E vimos também muitos membros, né, da lista virtual que compareceram. Nós tínhamos, acho que, mais de 50 pessoas durante 2 ou 3 dias que nós estivemos lá no Congresso. Eles participaram também dessas reuniões. E teve a reunião dos membros da Liga também, né, como nós fazemos todos os anos. Então, isso aqui, esse é o terceiro encontro que foi um encontro belíssimo, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na Associação Espírita Célia Xavier, em Belo Horizonte. Né? Foi o terceiro encontro da Liga, que foi eu acho que esse encontro foi assim determinante para o futuro tanto da Liga quanto do trabalho do Centro de Documentação Histórica. Né? Não dá para contar, até porque, mas tem o histórico, quem quiser pesquisar, pega no Google, que tem lá uma reportagem do Jader ao término desse evento. Tiveram cerca de 80 pessoas, não foi, Jader? Mais ou menos 100. O GEAI diz que tinha 100. Você diz que tinha 80. Então, fica nos 90, não é? Fica nos 90. Bom, mas era um número super representativo. Imagina só, neste ano aí, né, o terceiro congresso, encontro, ter 80 pessoas já era um número bem representativo. Bom, aí são diversos congressos, do 4º ao 13º congresso, nós realizamos lá em São Paulo. Não ia colocar todos os logos, que não ia, né, senão ia ficar muito logo, também não, só para dizer que tem logo. Inicialmente era diferente, depois padronizamos para esse tipo de logo, que está aí até hoje. E agora tem esse aqui, né, que vamos trocando só o ano. Aqui o 12º, 11º, 7º já são novas concepções. Bom, o Anuário Histórico Espírita, o Eduardo editou em 2002, 2003 e 2004 ele não conseguiu editar. 2004. Aí quando foi em 2005, foi aquela confusão toda, e nós conseguimos concretizar a publicação desse anuário somente em 2006. E a editora, que foi a editora M, sugeriu que deveria ser 2006, porque colocar em 2006, que era 2004, não ia vender os livros. Então, nós colocamos 2006, mas leia-se 2006, 2004, que é o trabalho do pessoal da Liga de 2004, ok? E a partir, então, de 2006, estou no fim, né? Tá, obrigada. Aí passou a se chamar Série de Pesquisas Brasileiras sobre o Espiritismo. Hoje nós estamos no 8º volume, fora o Anuário Histórico Espírita. O Anuário Histórico Espírita, esse último de 2006, eu ainda devo ter uma meia dúzia lá, em algum lugar no CCDPE. Se tiver alguma emergência muito grande, a gente arranja esse livro. Os 2004, eu acho que quem editava era a Madras. Nós tínhamos o Eduardo, pela USE, ele fez uma parceria com a Madras, porque a USE, naquela época, não estava com muitas condições financeiras de bancar tantos livros. E o Eduardo trazia meia dúzia de livros a cada alguns meses, né? Porque ele estava apressado. Ele dizia, Júlia, vamos editar esses livros. Eu falava, mas Eduardo, tudo isso, como é que você quer que a USE edite assim, com essa pressa? E ele tinha pressa. Depois eu soube porque ele tinha pressa. Aliás, todos nós soubemos que ele tinha pressa, porque aos 55 anos de idade, ele foi embora.
foi embora assim, né, rapidinho, e ele foi muito preocupado, porque eu ia no hospital toda semana visitá-lo, e ele mostrava uma preocupação muito grande com o trabalho dele. Ele deixou muitos trabalhos, tinha pelo menos 20 trabalhos que ele vinha fazendo simultaneamente e que a gente não deu conta. Na verdade, a gente não conseguiu dar conta de tudo. Uma meia dúzia nós editamos, mas os demais a gente não conseguiu resgatar, né? Bom, então, terminando aqui, não sei se eu cumpri aquilo que estava na proposta, para dizer qual é a ligação da Liga com o CCDPE, mas eu tinha que falar do Centro de Documentação Histórica da USE, porque uma coisa está amarrada na outra, né? O Eduardo dizia o seguinte: a Liga é um grupo virtual. Os pesquisadores vão trazendo material. E o CCDPE, ele dizia que era para materializar aquilo que os pesquisadores traziam. Então, a gente sempre se colocou no CCDPE como uma entidade que tinha o compromisso com o Eduardo e com a Liga de colocar os livros, né, impressos. Agora vamos começar. Vou me especializar em e-books agora, porque precisamos sair do papel. Não é, Paulo Neto? Temos que sair do papel, porque a moçada não vai querer continuar lendo, só nós que somos mais antigos, né, vamos continuar gostando de ler no papel. A gente adora manusear o papel. Agora, a geração nova, vejo que não é assim, não. Não é? Ele que é novo? Então. Bom, aqui é o acervo do CCDPE. Todos estão convidados, os mineiros em especial, que ainda não conhecem. Estamos de braços abertos para recebê-los lá em São Paulo, para conhecer o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa. Nós temos uma linha de exposições, muitas exposições, grande parte dessas exposições, o Marcelo é que fazia para a gente, que fazia toda essa parte de montagem, de designer, mas precisamos desatualizar um montão de coisa, viu? E aqui é a nossa sede. Não apareceu tudo. Mas, olha, ali não dá para ver, mas é o Geraldo, o Jader e a Isabel Vitusso. Não é, Belzinha? Está aqui, ó. Certo? Bom, gente, obrigada. Eu acho que era isso.